Olá pessoal, o nosso conteúdo de hoje ele é equação do segundo grau incompleto do tipo ax² igual a b, tá certo? Então, para a gente entender melhor esse conteúdo, eu tenho aqui um quadrado onde a sua área é igual a 64 centímetros quadrados. Aí eu vou perguntar o seguinte a vocês: quanto mede cada um dos lados desse quadrado? Então a gente sabe que a área de um quadrado é dado por lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Nesse caso aqui, vamos dizer que esse lado mede x e esse lado mede x, certo? Os quatro lados são iguais, basta a gente saber aqui uma altura e uma base. Então eu tenho o seguinte, usando esse quadrado aqui, ó, que x vezes x corresponde à sua área. Quanto que é a sua área aqui? 64 centímetros quadrados. Aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Então repete a base que é o x e vai somar os expoentes. 1 mais 1 é 2. Então eu tenho x² é igual a 64. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 64. Aí você já sabe que isso é igual a 8. 8 vezes 8 é igual a 64. Quando vocês pegaram a equação e chegar em uma parte como ficou aqui, ó, o que você vai fazer agora? Aqui a gente tem esse expoente 2, tá certo? E a operação inversa à potenciação, ela é a radiciação. Então, para a gente eliminar esse 2 daqui, a gente tem que calcular a raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, tá certo? X² igual a 64. E eu vou adicionar, tanto no primeiro quanto no segundo membro, ó, uma raiz quadrada. Aqui, ó, raiz quadrada e aqui raiz quadrada. Então, vocês já aprenderam essa parte de transformar a potência em raiz. Então, quando a gente tem aqui o índice de uma raiz e o expoente do radicando iguais, a gente pode eliminar. Sobrou aqui o x igual a quanto? A raiz quadrada de 64, vocês sabem que é igual a 8, tá certo? Então aqui, cada lado desse quadrado ele mede 8 centímetros. Agora vejam só, vou colocar aqui x vezes x igual a 64, só para a gente entender uma coisa aqui. Eu tenho aqui o 8, não é isso? Deu o valor 8, 8 vezes 8 dá 64. Se eu tivesse aqui menos 8 multiplicado por menos 8, menos vezes menos é mais, 8 vezes 8, 64. Então o valor também daria 64, ou seja, a nossa solução aqui, ele é o 8 porque está se referindo a um comprimento e o valor tem que ser positivo. Só que nas equações de segundo grau a gente vai ter duas soluções e muitas vezes você vai encontrar o valor, ele positivo e ele negativo. Vamos ver um exemplo aqui. Olha, aqui eu tenho x² igual a 81. Então o que eu vou fazer para calcular isso aqui? Esse 2 que é o expoente vai transformar numa raiz. Então vai ficar, ó, vou colocar aqui na frente, tá certo? Raiz quadrada de x² igual a raiz quadrada de 81. A partir do próximo vocês não precisam colocar mais essa raiz aqui não, só para entender. Então aqui a gente sabe que tem um 2, a gente pode cortar esse 2 com 2 daqui. Sobrou x igual a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então deu x igual a 9. Só que se aqui fosse menos 9 ao quadrado, é menos 9 vezes menos 9, que também daria 81. Então esse valor aqui tem que ser o 9 positivo e o 9 negativo. Então o que acontece? Vocês, quando estiverem resolvendo essa equação do segundo grau, desse tipo, quando chegar aqui, ó, vocês vão resolver dessa maneira aqui. Ó, x² igual a 81. Então, x ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81.
certo? Então aqui a gente tirou, estava só a raiz, vai ficar com antes da raiz o mais ou menos. Então x ele é igual a quanto? Mais ou menos, a raiz quadrada de 81 continua sendo 9, então mais ou menos 9. Ou seja, a nossa solução aqui, ele é o 9 positivo e o 9 negativo. Então 9i menos 9, tá certo? Bem tranquilo, né? Então você calculou o valor, vai ser ele positivo e também ele negativo. Então, nesse caso aí é 9i menos 9, a solução. Vamos para um segundo exemplo aqui, ó. Sim, eu não falei a vocês no início, mas é o seguinte. A equação do segundo grau, esse a aqui, ele é diferente de zero, tá certo? Por quê? Porque se aqui fosse zero, 0 vezes x ao quadrado vai ser zero. Então aqui ele não vai mais ser uma equação do segundo grau, tá certo? A equação é do segundo grau porque o maior expoente, ele é o 2. Se o expoente fosse 3 aqui, o maior, então seria terceiro grau. Tá ok? Então aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 50. Então o que eu vou fazer? Esse 2 está multiplicando o x ao quadrado. A gente calcula igual se fosse calcular uma equação no primeiro grau. Então vai dividir. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então vai ficar x ao quadrado igual a 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é 25. Então eu tenho um x ao quadrado igual a 25. Então para calcular isso aqui agora, esse 2 aqui que é o expoente vai virar uma raiz. Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 25. Só que a gente tem que colocar o quê? O mais ou menos aqui na frente. Então isso é mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então x ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, ele é igual a 5. Então x é igual a mais ou menos 5. Ou seja, a solução ele é o 5 positivo e também o 5 negativo. Então menos 5 aqui também. Tá certo? Por quê? Se eu tenho 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 2, 50. E se eu tenho menos 5 ao quadrado também é 25 positivo, vezes 2 também é 50. Tá certo? Então, esse primeiro e o segundo exemplo aqui é bem tranquilo de fazer. Esse aqui também é, ó, porque esse menos aqui, o que a gente vai fazer? Igual calcula a equação no primeiro grau, joga lá para o segundo membro, então vai ficar x ao quadrado é igual, repete o zero, e vai buscar 49, está negativo, ficou positivo, então mais 49. 0 mais 49 é o próprio 49, tá certo? Então eu tenho x ao quadrado igual a 49. Então agora vem o expoente 2 vira uma raiz quadrada, então x ele é igual a mais ou menos essa raiz quadrada de 49. Então x ele é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então a solução vai ser 7 positivo e 7 negativo. Então a solução é igual a 7 e menos 7. Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo aqui. Então aqui eu tenho 16x ao quadrado igual a 6.400. Então para a gente recalcular isso aqui, da mesma maneira que fosse calcular uma equação no primeiro grau. Então primeiro, esse 16 está multiplicando, vai dividir. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 6.400 dividido por 16. Então x ao quadrado é igual, ó, 64 dividido por 16, isso é igual a 4, tá certo? Então aqui sobrou 0 dividido por 16, que é 0, e 0 dividido por 16 também é 0. Então deu x ao quadrado igual a 400. Ou seja, x, o 2 vai virar uma raiz quadrada, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 400. Então x é igual a, faltou igual aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 400 é igual a 20, tá certo? Então x é igual a mais ou menos 20. Ou seja, a solução é 20 positivo e o 20 negativo. Bem tranquilo, né?
Mais um exemplo aqui, a gente tem aqui 1 sobre 2x ao quadrado igual a 32. Então, tá multiplicando, passa a dividir. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 32 dividido por 1 meio. Então, aqui a gente tem divisão de frações, então a gente pode o quê? Repete a primeira fração, que é o 32, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1 sobre 2? 2 sobre 1, que é 2, né? Então, x ao quadrado, ele é igual a 32 vezes 2, 64, e dividido para 1 é o próprio 64. Então, 32 vezes 2, 64, dividido para 1 continua sendo 64. Então, agora vem x, ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. X é igual a mais ou menos 8, que a gente calculou lá no início, certo? Então, a solução é 8 e menos 8. Não deu para ver aí, mas está aqui, ó. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. X é igual a mais ou menos 8. Então, a solução é 8 positivo e 8 negativo. Tá certo? Quando for trabalhar com comprimento, alguma coisa assim do tipo, o valor você vai utilizar sempre positivo. Por exemplo, aqui deu 8 e menos 8. Só que a gente não utilizou aqui o menos 8, a gente utilizou apenas o 8, porque está se referindo aqui a um comprimento que não pode ser negativo. Tá certo? Então, aqui deu 8 e menos 8, mas a gente só utilizou o positivo. Isso vai acontecer sempre que for trabalhar com essa parte de alguns tipos de grandezas aí. Então, mas a ideia é bem tranquila, pessoal. Então, vocês de início resolvem a equação como se fosse uma equação do primeiro grau. Então, se tiver nesse tipo aqui, leva lá esse número para o segundo membro e vai calcular a raiz como está calculando as outras aqui. Se tem um número multiplicando na frente, vai dividir. Então, pega o segundo membro lá e divide por esse número que tem na frente, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que é bem tranquilo. E espero vocês na próxima aula.